continuar a leitura do texto, se você puder abrir a sua Bíblia, livro de Lucas, o capítulo é o 22. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Estamos na série O Caminho da Negação, desde o início, e vamos encerrar provavelmente daqui para frente. Porque a gente começa a ler o texto, Jesus vai mostrando algumas coisas diferentes, importantes para a gente conversar, né? Falamos já sobre quando Jesus avisou Pedro. Se você tiver com a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, um pouquinho antes ali você tem o aviso a Pedro. Quando Simão Pedro, Jesus falando para ele: Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, e eu intercedi por você. Primeira vez que nós pregamos nessa série, nós falamos sobre Satanás sempre querendo desafiar-nos, fazer a gente negar e se afastar de Deus, e o próprio Jesus sempre intercedendo por nós. Na segunda vez, continuando aqui, a gente falou um pouquinho sobre orgulho, porque quando Pedro ouviu essa palavra de Jesus, Pedro falou: não, Jesus, eu não, o senhor está de brincadeira, deve ter errado aí. E eu não, eu sou o cara. Orgulho. Na segunda vez tratamos sobre isso, um sentimento que nos afasta muito de Deus. Na terceira vez, quando Pedro começou o processo definitivamente de negar Jesus, a primeira coisa que ele fez foi se afastar das pessoas, dos amigos, e começou a seguir Jesus de longe. Falamos sobre isso, sobre esfriamento espiritual. Quando a gente decide ficar um pouco distante, abre mão de algumas coisas, de igreja, de Deus, de pessoas, e a gente não percebe como isso começa a fazer efeito negativo na nossa caminhada. No quarto encontro, quando Pedro já estava ali na porta do Sinédrio, próximo ali onde Jesus estava preso, ele tinha um bom amigo, um amigo legal, e esse amigo deu um jeitinho para Pedro entrar e ficar mais próximo ali e ver o que está acontecendo com Jesus. Nesse quarto encontro nós falamos sobre as nossas concessões. Cuidado com o jeitinho brasileiro. Cuidado para você não dar esse jeitinho e acabar abrindo mão de coisas importantes na sua vida que você não deveria abrir. Concessões. No quinto encontro que nós tivemos semana retrasada, Pedro estava já dentro do átrio ali, junto com os seus amigos, pessoas que ele conheceu aquela hora, e ele estava se aquecendo no fogo junto com eles. E aqui nós falamos sobre as nossas amizades, pessoas que nós trazemos para perto, colocamos dentro de casa, pessoas que fazem mal, que nos afastam de Deus. E semana passada falamos sobre esse progresso que Pedro adentrou, usou como ferramenta, a mentira, onde muitos de nós somos fisgados, somos muitas vezes pegos e a gente não percebe, e para, assim como Pedro, sair de uma mentira, a gente joga outra mentira, a gente fala outra mentira, daqui a pouco a gente acredita tanto na mentira que a gente diz que está falando, que a gente começa até a ficar bravo com quem diz o contrário do que a gente acredita. Foi isso que aconteceu na terceira vez que Pedro negou Jesus. Ele jurou e ele falou palavras duras às pessoas que diziam que ele estava mentindo. O vício da mentira é muito difícil, muito ruim. Judia, acaba com relacionamentos, acaba com pessoas e identifica a nossa paternidade. Jesus disse isso muito claro em João, que o pai da mentira é Satanás, e que o pai da verdade é o nosso Abba Pai, pois o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, Ele é a verdade, Jesus é a verdade, e o Pai de Cristo é o nosso bom Pai, Abba Pai. E o mesmo Jesus diz que aqueles que mentem, fazem dos seus lábios emprestados a Satanás para mentira, é filho do diabo, porque ele mesmo é o que criou o pai da mentira, Satanás. Os desafios semana passada foram esses: quem continuará? E eu fiz uma brincadeira, pensei em fazer, deixei quieto na hora, mas quando as crianças estavam aqui, a hora que elas chegaram, eu ia perguntar para elas: crianças,
papai e mamãe são mentirosos? Não fiz porque eu achei que ia dar problema. A honestidade das crianças ia dizer, sim, não. Aí os pais já iam olhar lá de baixo e falar, meu Deus, filho, nós vamos conversar com você. Brinquei que eu ia falar isso, o Didi falou, brincando com o Didi até, que não está com a gente, estava viajando. Aí falei com ele, falou, pastor, ia ser 3 falando, né? 3, imagina o coral, né? Não ia ter como não identificar, né? Mas as crianças são definitivamente honestas. Uma vez um amigo disse para mim que ele tentou pela mentira falar para os seus filhos e o filho atendeu o celular, uma criança. Ela falou, fala que o papai não está. Aí ela falou, papai mandou dizer que ele não está. Criança. Mas da próxima, de repente, eu pergunto, né? Vai que sai alguma coisa. Quando a gente lê o texto de Lucas, capítulo 22, versículo seguinte, eu quero convidar você para o 54. Por favor, André, me leva a Lucas 22, versículo 54, quando é o momento da negação, que nós já passamos por ele aqui. Então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe, ou à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Cuidado com quem você se assenta. Pode descer, não, André. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele. E ele negou, dizendo, mulher, eu não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse, você também é um deles? E ele respondeu, homem, eu não sou. Respondendo Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, naquele intervalo que a gente aprendeu semana passada, sobre as cornetas do canto do galo, uma pessoa afirmou dizendo a eles, certamente este homem estava com ele, pois é um galileu. Pedro então respondeu, não sei o que você está falando. Falando ele ainda quando o galo cantou, ou quando a trombeta tocou. Olha o 61, queridos. O Senhor voltou-se os olhos diretamente para Pedro. A cena talvez que a gente poderia imaginar é num espaço como esse aqui, de repente Pedro estava aqui com o pessoal, a fogueira e tal, e Jesus estava lá no final, lá na mesa, lá na porta. E Pedro aqui, de repente ele nega Jesus as vezes que ele faz, e na terceira vez ele ouve. E de repente quando ele ouve, parece que starta algo no coração, na mente dele, e ele, nossa. E aí de alguma forma ele direciona o olhar para uma região, e a hora que ele olha, Jesus está olhando para ele. Você imagina isso? Que tipo de olhar é esse? Jesus fitando os olhos diretamente em Pedro. Numa outra tradução, só Lucas faz menção desse olhar que se encontra de Jesus e de Pedro. Só Lucas fala disso. Mas numa outra tradução de Lucas, o versículo é muito claro quando mostra dizendo assim, e eles entrelaçaram seus olhares. Sabe quando você faz alguma coisa errada? Quando nós somos filhos, e meu pai é assim, aí você olha assim, seu pai está olhando para você, só aquele olhar, fala, vixe. Hoje em casa vai ter. Às vezes ele falava, nós vamos conversar em casa, não falava? Alguns filhos aqui. Meu pai falava, com áudio e sem áudio. Nós vamos conversar em casa. Quando ele olhava para mim, eu falei, não precisa nem falar. Nós vamos conversar em casa. O que você acha que passou pela cabeça de Pedro quando os olhos de Jesus se encontraram com os olhos de Pedro? O texto continua dizendo que Pedro lembrou-se das palavras que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante, deixa lá ainda, calma André. Antes que o galo cante, hoje, por 2 vezes, segundo o apóstolo Marcos, você me negará 3 vezes. E aí fecha o texto 62, por favor, André. Ele saiu dali de onde estava e chorou amargamente. A partir do versículo 62, a gente encerra
esse episódio da negação específica de Pedro a despeito da vida, do conhecimento e de quem era Jesus. Existem algumas diferenças dos evangelhos. O primeiro deles é João, que João menciona apenas que o galo cantou e não menciona o que aconteceu depois que o galo cantou e que Pedro acordou. O evangelista Mateus diz que Pedro lembrou-se das palavras de Jesus e chorou amargamente. O evangelista Marcos diz que Pedro caiu em si. Ou seja, o que foi que eu fiz? Depois disso, chorou amargamente. Evangelista Lucas, que nós lemos, faz outros detalhes. Ele diz que os olhos se encontraram. Ele diz que ele se lembrou das palavras. Ele diz que ele saiu daquele local e, por fim, chorou amargamente. Ricos detalhes de Lucas para nós. Eu quero lidar com esse detalhe de Lucas, porque aqui a gente tem a primeira parte, a segunda parte a gente vai falar semana que vem, mas a primeira parte do resultado daquilo que Pedro viveu como negador de Jesus. E aqui tem uma coisa muito importante que talvez eu e você poderíamos frisar na nossa Bíblia, grifar, e talvez fazer uma pergunta ali: como nós lidamos com os nossos erros? Porque você percebe que alguns momentos atrás, horas atrás, teve um outro personagem chamado Judas Iscariotes, o que negou Jesus. Não é o Judas da banda que veio cantar aqui, é o outro Judas, agora é o outro Judas. E ele traindo Jesus com um beijo, beijou Jesus, identificando quem era. Eles prenderam Jesus, levaram Jesus para longe. Judas voltou, foi para o pessoal, pegou sua moeda, seu dinheiro, e ficou mal, criou um remorso em si, se arrependeu e se matou. Já Pedro aqui, ao perceber a burrada que fez, ele teve algumas posturas que o levaram para um caminho diferente. O que o texto talvez diz para nós, a despeito de Pedro, nesse sentido, comparando com o próprio Judas, é que a gente às vezes não sabe lidar com os nossos erros. O salmista, no Salmo de número 19, versículo 12, não precisa abrir, nem precisa colocar, André, ele diz assim: quem é capaz de discernir os próprios erros? Numa ideia, talvez, como a gente sempre brinca, que orgulho é que nem mau hálito. Quem tem, acha que não tem. Mas quem está perto percebe que a gente tem. Na mesma ideia, erro, a gente tem tanta dificuldade pelos nossos erros, ou de assumir os nossos erros, ou de lidar bem com os nossos erros, que a gente se compara exatamente ao orgulhoso nesse sentido. Ou seja, a gente não enxerga que nós erramos, nós não percebemos, nós não assumimos e nós não lembramos. Parece que são vários verbos que são acrescentados a nós, a despeito do jeito que a gente lida com os nossos erros. Errei, Eu me recordo do dia que eu trombei com o rapaz da moto, e bati, tá, ele caiu para o lado de lá, e ele levantou assim, meio tal, a hora que ele estava mais tranquilo, ele falou: bateu, Eu falei: bateu, E forte o trem, ainda bateu. Então parece que a gente não lembra, não vê, não enxerga, e talvez uma última ideia, parece que a gente não assume que a gente erra. A nossa geração, inclusive nesse tempo para cá, somos muito mais difíceis de assumir quando nós erramos. Conversava eu com alguns da nossa igreja, uns meninos, numa reunião, e a gente falava sobre isso, sobre a nossa dificuldade, e eu disse bem claro: nós, a começar por mim, precisamos melhorar essa postura de assumir quando nós erramos. Mas o problema é que às vezes nós assumimos quando nós erramos de forma inconsciente ou consciente ou subjetiva. Por exemplo, não, eu já sei que eu errei, não precisa falar. Mas isso não é assumir que errou. Porque o nosso cérebro continua dizendo que não é assim que funciona, eu posso fazer de qualquer jeito. As nossas audições, e eu vou fazer uma experiência para você entender aqui, elas não fazem com que o nosso cérebro assimile o que nós queremos. Um grande cientista falava disso. Ele dizia que o nosso cérebro não consegue entender a palavra não. Por exemplo, você várias vezes já disse isso na escola ou no dia a dia, dizendo: eu não posso esquecer de fazer isso. O que acontece? Esquece.
Como, por exemplo, eu dizer para vocês, não pense num cavalo branco bonito assim, sabe? Bonitão, não pense. Pense num cavalo de qualquer cor, mas não pense num branco. Não pensa. Porque o nosso cérebro não faz isso. Inclusive esse pesquisador, ele dizia, quando você estiver na sala de aula, dando aula, professor e tal, não diga, alguém tem mais alguma dúvida? Porque talvez você pode confundir o cérebro que está aprendendo e projetar nele outras coisas. Pergunte, alguém tem alguma pergunta? Ou seja, parece que o nosso cérebro e as nossas dimensões sobre a forma de lidar com os erros precisam ser ajustadas, até porque quem erra não lembra, mas quem foi o alvo do erro, lembra. Sim ou não? Quem bate, não lembra. Mas quem apanhou, uia, doeu. Me perguntaram sobre o acidente, pastor, como é que foi? Rapaz, foi um susto. Ixi. Porque foi assim, olha, bateu, louco, Jesus. E já saí a porta, abri a porta para sair, como tinha um paralama ali enroscado, não abri a porta, falei, eita, meu Deus do céu, saí magrinho ali, colhi, fui lá ajudar o rapaz. Aí estavam outros irmãos me ajudando lá, o Júnior passou lá, o Juliano passou lá, o Didi, passou quase a igreja inteira lá. E o pessoal perguntava, pastor, o senhor matou o rapaz? Eu falei, não, irmãos, estava certo, que em paz, eu estava descendo o rapaz que atravessou a minha rua. Mas como que a gente tem a capacidade de lidar com os nossos erros? Você, mulher, quando na sua casa você erra diante do seu esposo, como é que você lida? Eu? Mas não! Não precisa dar, né? Fique em paz. Olha para mim aqui. Não, olha para o lado. Homens, como é que vocês lidam com os erros na sua casa? Como é que a sua mulher vê isso tudo? Filhos, como é que nós lidamos? Pais, como é que nós lidamos? Existem alguns equívocos que eu quero apresentar para você aqui, para a gente entender. A primeira ideia dos equívocos sobre os nossos erros é que nós não somos bons para enxergar os nossos erros, mas somos muito bons para enxergar os erros dos outros. Jesus disse isso quando ele falava com alguns dos seus, no Mateus capítulo 7, e ele fala dessa tratativa do versículo 3, por favor André me ajuda, Mateus capítulo 7, versículo 3, quando Jesus começa a mostrar para nós que a gente tem facilidade em olhar o erro dos outros, mas raramente enxerga o nosso. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta na viga que está no seu próprio olho? Um cisco é uma viga. E ele continua dizendo, faça o que então? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu, uma trava, alguma coisa assim? Pode passar, por favor, André. O que Jesus chama a gente? Hipócritas. Tira primeiro a viga do teu olho, e então você verá claramente, ou seja, estará pronto para auxiliar a tirar o cisco do olho do seu irmão. Parece muito claramente que nós temos grande dificuldade de enxergar os nossos erros, mas temos grande facilidade em enxergar os dos outros. Davi foi um desses, em 2 Samuel, quando fala da história de Davi. Davi fez o que fez com Betseba, vocês sabem da história, não vamos aqui detalhá-la, mas Davi acabou assassinando, de forma indireta, Urias, esposo de Betseba. E aí ele, não percebendo que fez algo extremamente errado, o profeta Natan chegou para Davi e falou, vamos conversar, vamos. E aí o profeta Natan usou de uma didática, como uma ilustração, falando que um homem rico tinha muitas ovelhas, e chegou um visitante na casa dele. E esse visitante que chegou na casa desse homem rico, ia comer, ia fazer um lanche. Só que esse homem rico tinha vários servos, e ele foi lá e pegou de um servo que tinha apenas um cordeirinho que tinha deixado, criado, produzido, para um momento especial. Como ele era senhor e rico, foi lá e catou dele, e fez o que fez. Quando ele contou essa história para Natan, Natan contou para Davi, Davi ficou revoltado.
2 Samuel, capítulo de número 12, por favor, André, versículo de número 5. Olha como que Davi ficou. 2 Samuel 12, 5. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Versículo 6, bocudo, deverá pagar 4 vezes, bocudo, o preço da cordeira, quanto agiu sem misericórdia. Versículo 7, é você, bocudo, você que errou. E é pior, e continua assim, diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, e eu livrarei das mãos de Saul. Maravilha. Continua o versículo 8, André, por favor, olha isso. Dei a você a casa e as mulheres do Senhor, dei a você a nação de Israel. Está lembrando. Lembra o que aconteceu com Pedro? Lembrou-se. De vez em quando Deus usa umas didáticas para nos lembrar. Amigos, pessoas, olhar, igreja, palavra, pessoas, Deus usa para nos lembrar. E aí quando ele começa a lembrar a Davi, Natã começa a lembrar a Davi do ocorrido, eu não sei se você sabe disso, mas quando ele dá o veredito sobre morte, por 4 vezes esse homem deverá pagar, por 4 vezes a morte aparece na casa dele, seus 4 filhos. Outro dia a gente fala sobre isso. O fato é que eu e você temos essas dificuldades. Quem sabe você tem olhado que o teu marido, a tua esposa, teu filho, fulano, ciclano, teu patrão, quem quer que seja, tem um monte de erros. Mas talvez a gente deveria olhar um pouco mais para dentro de nós mesmos e perceber que nós também somos falhos. O segundo problema que a gente encontra, a partir dos equívocos sobre os nossos erros, é que os erros dos outros não merecem misericórdia, mas o meu sim. Quando os outros erram, segundo o próprio texto, que a gente vai percebendo, parece que a gente trata dizendo: não pode, você fez isso, você tem que pagar, você tem que tal, e a gente vai com todas as forças, unhas e dentes. Agora quando é você errando, tenha misericórdia de mim, Jesus. Como por exemplo, Jesus tratou sobre isso, Mateus capítulo 18, não precisa abrir também, na parábola do credor, quando um homem que devia muito chegou para o seu Senhor, e o Senhor ali, ele falou: Senhor, tem misericórdia, ajoelhou, prostrou e tal, e o Senhor o perdoou, devendo, vamos colocar um valor simbólico, 1 milhão. E aí ele saiu e encontrou um cara que devia para ele, e esse cara devia 100 real. Bateu no cara, judiou e mandou para a cadeia. E o senhor ficou sabendo e falou: que negócio é esse? Aí chamou ele e falou: rapaz, você devia tanto para mim, eu fui misericordioso com você, e você não faz o mesmo com os outros, o que está acontecendo com você? Característica do ser humano. Quando os outros erram, a gente às vezes não se utiliza de misericórdia para tratar com as pessoas, mas quando nós erramos, a gente deseja toda a misericórdia do céu sobre nós. Por que a gente não inverte um pouco? Ou talvez por que a gente não equilibra misericórdia para todos? Como por exemplo, já brinquei sobre isso com vocês. Quando o seu filho quebra, eu estou na sua casa tomando um café, comendo açaí, almoçando com você, seu filho quebra um negócio, você olha para ele. Se o pastor quebra, fique em paz, pastor. Ganhei de presente da sua tataravó, que não sei o que, foi rabino, que não sei o que, não, mas não tem problema. Agora o filho quebra aquele copo de requeijão. Moleque, tem vergonha, para as crianças. Grita, que é isso? É o jeito que a gente lida com os nossos erros. Temos misericórdia com quem não merece e não temos com quem talvez deveria. E o terceiro e último equívoco: os erros dos outros são graves. Os meus e dos meus são equívocos. O que o outro faz, misericórdia, esse vai para o inferno. O que você faz, ainda bem que eu tenho Jesus.
Apocalipse capítulo 22 traz uma lista da galera que não vai para o céu. Pastor, mas como você pode dizer? Eu não estou dizendo, estou lendo o texto, 22, Apocalipse, depois você lê em casa. E sabe qual que é um dos elementos que está ali, além de assassino, etc e tal? Adúlteros e tais e tais. Mentirosos. Nossa, pastor, mas mentira é um pecado tão pequenininho. É, porque sai da sua boca, mas quando alguém mente para você, miserável, vai para o inferno. Esse é o grande problema que às vezes nós temos quando nós não sabemos lidar com os nossos erros. Nós somos bons em olhar para os dos outros e ruins a olhar os nossos. Nós olhamos os dos outros e não tratamos com misericórdia, e os nossos queremos toda. E às vezes olhamos para os erros dos outros e achamos que é pior do que os nossos. Mas há um segundo equívoco que a gente precisa aprender, e eu quero que você entenda bem isso. A diferença entre desculpa e perdão. Você sabe a diferença? Qual você usa mais? Qual você acha que é diferente, de onde tal? Uma expressão que eu gosto de usar: todo pecado normalmente passa pelo erro, mas nem todo erro leva-se a pecado. Como, por exemplo, escrever bexiga com CH é errado. Mas não é pecado. Só um erro. Acontece, não é erro ali. Mas não se tornou um pecado. E infelizmente a grande questão para nós é que nós às vezes nesse tempo presente, inclusive ouvindo um podcast de um pastor, ele dizia que a gente deveria retirar desculpa dos nossos vocabulários cristãos. E ele diz isso por quê? Porque desculpa é uma tirada de culpa. O des ali é uma estrutura, na nomenclatura do nome, que tira a minha culpa. Quando eu digo desculpa, eu estou dizendo, eu não pude evitar, foi um ato falho, não foi culpa minha, era algo acima de mim. Um exemplo, o meu acidente, de novo. O pastor está falando tanto de acidente, é que meu carro está ficando pronto, irmão. Enquanto ele não ficar pronto, eu não paro de falar do acidente. Porque ele ficar pronto, eu paro. Gente, o carro ficou pronto, arrumou. Aí eu vou falar do carro, brincadeira. Eu não tive culpa, eu estava descendo a rua de cima aqui da igreja, aquela próxima, saí aqui, subi, descendo a rua tem sobe e desce, se você olhar para baixo não tem ninguém, você deve olhar para cima. Aí o irmãozinho de moto olhou para baixo, não viu ninguém, e não tinha mesmo, e atravessou e olhou para cima e me viu perto demais. Eu tive culpa? Não tive culpa. A palavra usada ali, de repente, para qualquer circunstância, inclusive eu estava fazendo uma outra coisa, eu tenho que dizer, desculpa. Por quê? Porque não foi minha culpa, foi algo que estava além da minha força, eu não pude evitar. Já estava em cima, aconteceu. Algo que eu não posso justificar, algo que não tem estrutura, aconteceu, estão fora do meu alcance as ações que eu poderia ajustar. Por exemplo, quando você se atrasa no trânsito, ao vir para a igreja ou algo assim, e o trânsito está problemático, ou você passa por São Manuel e descobre que um buraco está com problema, e aqui em São Manuel acho que está difícil a gente achar uma rua que não está assim, né? Está tudo assim, você vai numa rua, aqui eu vou quebrar eu vou mais rápido, chega ali, está arrumando, ou está destruindo, não sei mais se está arrumando, se está destruindo São Manuel, eu não sei o que está acontecendo com essa cidade, mas amém, que seja, vamos aguardar em Jesus também. E aí você de repente vem, e sempre vem para o mesmo caminho, de repente chega lá e trava a sua frente. Chegou atrasado para a igreja. Qual a palavra normalmente nós deveríamos usar? Desculpa. Não foi minha culpa. E quem ouve, por isso que o pastor dizia sobre essa expressão, porque quem ouve essa expressão de desculpa, deveria olhar com misericórdia e dizer, fique em paz, isso acontece. Quando ele diz que a gente precisaria tirar desculpa, é que tem muita gente que associa-se a desculpa como uma justificativa plausível, e todo dia, toda hora tem uma desculpa. Não sei se você já percebeu isso, mas tem alguns irmãos e irmãs, infelizmente, funcionários, que mata pai, mãe, vó, várias vezes no ano. Meu avô morreu, mas de novo, não tinha morrido ano passado, você morreu de novo. Matei de novo, agora é outro vô, é um vô de criação. E agora, não, eu vou de um irmão de terceiro grau. Por quê? Porque não sabe mais o que dá desculpa.
O grande problema da desculpa é esse processo que às vezes nós fazemos. Quem se utiliza demais de desculpa, normalmente, segundo esse princípio, é desorganizado, desorientado e precisa demais que os outros tenham misericórdia dele. Como eu falei no estudo bíblico quarta-feira, quem precisa de mais de misericórdia? Criança, porque não sabe o que está fazendo. Jesus mesmo na cruz, ele diz para as pessoas, quando ele olhou e eles fazendo o que fazem, zoando com Jesus, brigando com Jesus, e Jesus diz: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Você é cheio de desculpas? O problema da desculpa, em paralelo ao perdão, que é a outra palavra importante, é que normalmente desculpa não projeta em nada em nós. Porque ela é superficial, ela não deveria nem aparecer direito, porque a gente releva. Mas o grande problema é que a consistência dessas ações acabam promovendo em nós uma desconfiança de que, será que é mesmo culpa dos outros e não culpa mais dele? Primeiro desafio para você guardar sobre desculpas talvez seja esse. Não use demais, porque eles podem desconfiar de você e nunca mais acreditar que você tem justificativa. E aí sobre perdão, que é outra palavra que aparece no texto a despeito de Pedro, nós vamos falar sobre isso semana que vem mais profundamente. Mas perdão é você ter consciência de que você teve de alguma forma uma ação e você reagiu ou agiu, não importa o que, mas você teve uma ação direta sobre o processo. Então não é uma desculpa que você tem que dizer, é: gente, me perdoa, eu errei. Por isso que com desculpa, talvez a palavra que corrobora é: gente, me desculpa, não tive culpa. Mas no perdão tinha que ser: gente, me perdoa, eu errei. Só que a despeito de errar, por exemplo, eu cheguei atrasado na igreja, só que dessa vez não foi o trânsito, acabou a gasolina no meio. É culpa de alguém? O carro, por acaso, ele chega lá embaixo, ele para na minha garagem ali, estaciona, aí de repente algumas coisas acontecem, o anjo vem e tchá. Tem gente que acha que anjo, né, Angélica? Tem gente que acha que anjo, minha esposa, tem gente que acha que anjo enche tanque. Tem mais alguém aí que acha assim? Aí chega, mas abasteceu, acabou a gasolina, acabou, por quê? Porque usou. Mas assim, acaba, normal. E aí você vai para casa, arruma, vai para a igreja e se esquece porque você não tem controle, não tem organização, procrastinador, etc e tal. Esqueceu que entrou no carro 6h55 para vir para cá, né, André? Pá. Desta vez você não pode dizer para nós: me desculpa, eu errei. Ou me desculpa, não foi culpa minha, melhor. Você deveria dizer: gente, me perdoa. Eu deveria ter me organizado melhor. Eu deveria ter pensado melhor que eu tenho compromisso, que a gasolina estava acabando. Eu deveria ter me organizado melhor. Isso não tem a ver com trânsito, não tem a ver com tem gasolina que vazou, não tem a ver com nada, porque tem a ver com a sua atitude que não foi correspondida a despeito do que precisava acontecer para se organizar e para você não errar. Então foi você que errou. Meu carro está gastando demais. Aí, a Eva aí, ó. O Adão aí, botando culpa nos outros. No perdão não há espaço para desculpas. Ao ponto que na desculpa não precisa de perdão. Por isso, desculpas, ela projeta em nós, muitas vezes, pouco sentimento. É uma bobeirinha. Desculpa aí, cara, beleza, desculpa aí, tamo junto, bora. Chegou no trânsito, não bateu, quase, desculpa aí. E eu sempre faço assim, pessoal, perdão. Meu pai que faz isso, aprendi, perdão. E eu vou lá e falo, tal. Uma vez no trânsito de Sorocaba, a pessoa errou, né, comigo assim, não, eu errei com ela, isso foi eu que errei, aí ela passou assim, aí eu fui atrás dela, ela olhou assim, fechou o vidro assim, achou que eu ia brigar, porque eu estava errado, mas normalmente quem está errado também briga, ou quem está errado, certo, briga, enfim, no trânsito briga todo mundo. E aí eu parei assim e tal, ela abriu o vidro assim no semáforo, eu falei: moça, o quê?
Eu só queria pedir desculpa para você, estava viajando na maionese aqui, você me perdoa? Ela falou assim, você parou para isso? Eu falei, eu parei, é porque pelo jeito ali você achou que eu fiquei bravo. Não, não fiquei bravo, eu estava querendo dizer para você, me perdoa, eu viajei na maionese. Não, tudo bem, fique em paz. Aí, vida que segue. O grande problema nesse sentido é que a gente usa a desculpa nesses ambientes que deveriam ser perdão e usamos perdão nos ambientes que poderia ser desculpa. Porque a desculpa não recai sentimento, eu nem conheço aquela moça, nem sei mais quem é ela e nem sei o que aconteceu com ela. Agora o perdão não, ele se utiliza de pegar os sentimentos, de pegar aquelas emoções, de pegar aqueles ambientes, de pegar aquelas memórias que ficam travadas no nosso cérebro e eles trazem todos juntos num pacote. E você pega o pacote que foi produzido por um erro seu e quer tratar ele com desculpa. Por isso que nós confundimos isso e o resultado disso, sabe qual que é? Deixa eu te dar algumas ideias aqui. Primeiro, o resultado da gente pedir desculpa quando deveríamos pedir perdão é que a gente começa a tratar com simplicidade aquilo que é sério. Por exemplo, Pedro, e você percebe no restante do texto, o que Pedro fez diante de Jesus foi muito sério. Negar Jesus era muito sério. Tanto que Jesus, no livro de Mateus, capítulo 10, ele mesmo fala no capítulo 10, versículo 32 até o 35, aquele que me declarar, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus, mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Era muito sério o que Pedro estava fazendo, e ele sabia disso, Pedro viu isso. Por isso que a tratativa que Pedro deveria fazer, e ele fez, nos capítulos seguintes, vamos falar em outro momento, foi buscar o caminho do perdão, e não o caminho do desculpa, assim, desculpa, eu não sabia, eu não lembrava que o Senhor tinha dito isso, não tem desculpa, aqui é perdão. Ele sabia, ele foi alertado, ele foi instruído, o galo cantou uma vez, antes dele negar, mesmo assim ele fez, ele errou. E no mínimo alguém que errou deve tratar com seriedade as situações. E infelizmente, meus queridos, muita gente magoa pelas palavras, pelos gestos. Muitas vezes eu mesmo fiz muito disso. E a gente quer tratar com as pessoas na tratativa da simplicidade ou superficialidade, dizendo, me desculpa. Quando deveríamos chegar e dizer, você me perdoa. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu estava descontrolado. Quantos casais, quantos relacionamentos, pais e filhos, que estamos nos utilizando da ferramenta desculpa quando deveríamos utilizar da ferramenta perdão. Por isso, querido, tenha sensibilidade, talvez, no seu casamento, no seu emprego, qualquer lugar, para você perceber que o que você fez errou e magoou pessoas. Fico muito triste quando algumas pessoas falam para mim, pastor, eu fiz, errei mesmo, mas o outro lá deveria ter... Acabou, irmão, quando você coloca a vírgula depois do errei mesmo, você cai para desculpa, você cai para superficialidade, você cai para problemas e você não quer perdão. A gente vai falar sobre isso semana que vem. Segundo resultado, primeiro é tratar com simplicidade o que é sério, se livre disso, não trate aquilo que é sério de forma com desculpa. Segundo, não tratar dos causadores dos problemas. Você olha para Pedro e você percebe que o que causou Pedro a negar a Jesus ou a se desviar do propósito que Jesus tinha para ele, nada menos, nada mais do que foi a ideia de Pedro de que Jesus restauraria. Tanto que quando Pedro estava com Jesus e ele foi preso, Pedro levantou a espada e falou, eu vou defender, ou seja, Jesus não, ele é meu parceiro, ele é o cara, ele é meu mestre, ninguém vai relar a mão nele. E Jesus chegou, Pedro, para, guarda a espada. Não é desse jeito que a gente vai. E Jesus diz uma coisa muito pesada. Se eu quisesse, eu mandaria os anjos virem aqui, eles não me defenderiam. Ou seja, você não precisa defender Jesus. Não ache que você está aqui para defender Jesus, você está aqui para viver igual Jesus, mas não é para defender o Jesus. Pedro tentou defender Jesus, ele não precisa disso.
E aí Pedro se frustrou diante da problemática e do conflito e das suas ideias, e de repente Jesus acabou com meus sonhos, meus planos, meus projetos, magoei. E aí, seguindo Jesus de longe, se afastando, se esquecendo, se afastando, se esquecendo, chegou onde chegou. E nesse sentido, infelizmente, ele muitas vezes não trataria ou não trata as coisas que a gente tem. E o projeto ou a proposta de entrar nesse caminho a partir da desculpa é tratar dos problemas paliativos. E tem gente que usa outros caminhos a não ser o não tratar os causadores do problema a partir do caminho do perdão, da porta chamado perdão, mas alguns se utilizam de algo pior além de desculpa, que é isso, silêncio. Deixa o tempo rolar, não falo mais, deixa para lá. Irmão do céu, se você soubesse o que o silêncio na esfera da espiritualidade faz em nós, você não tinha ideia, você não faria isso. Se você soubesse o que o teu cérebro faz quando você para ali e deixa 2 pontinhos nessa caminhada onde deveria ser resolvida com perdão, e você deixa 2 pontinhos, é mágoa, é outras coisas do passado, é uma série de coisas, é uma muvuca que o teu cérebro cria na sua mente, que você fica maluco, e você vai dando. Talvez a gente deveria lembrar o que o apóstolo Paulo nos dizia, né? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, ou seja, não dá tempo para os problemas ficarem carcomendo a tua mente, porque na hora que você for resolver, ele era um, e ele se tornou vários. Antes era só uma palavra grossa. Não foi tratado, se tornou palavra, estupidez, ignorância na frente dos outros, não sei o que, aumentou. Por isso, deixa eu te dar um conselho sobre isso, para a gente partir para os finais. A gente sempre fala isso, vou partir para a final, mas nunca acaba. É coisa de pastor, fique em paz. Dar um conselho. Errar uma vez é humano. Errar 2 é burrice. Vou melhorar esse ditado porque ele parece ser meio grosseiro e você talvez tenha ficado bravo comigo. Eu vou dizer de novo. Errar uma vez é humano. Errar na mesma situação pela segunda vez é uma opção que você fez pelo erro. Porque você já fez, já apanhou, já sofreu. Insiste em fazer de novo achando que vai dar resultado diferente. Gente do céu, só criança faz isso. Então, como agir diante disso? Pastor, como é que eu posso agir diante dos meus erros? Semana que vem nós vamos falar sobre arrependimento e remorso. Gostaria que você viesse. Mas diante do perdão e da culpa, da desculpa, diante dos problemas, dos equívocos, o que eu posso fazer diante dos meus erros? Primeira orientação que eu te dou: trate certo, com a ferramenta certa, os teus erros. Tiago, capítulo 5, versículo 16, por favor, André. Ele nos apresenta uma coisa muito importante, eu quero que você guarde. Tiago diz assim: confessai, André? Tiago 5,16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. Mas confessar pecado não é para ser perdoado? Depende. Por que depende? A proposta do apóstolo Tiago aqui, quando ele expõe toda essa situação para nós, ele está querendo dizer para nós assim: querido, se você for tratar sobre o pecado, ou sobre o seu erro com alguém, você deve chegar e confessar e dizer: eu errei contra você, e ore entre vocês, para que aquela relação, aquele problema, aquele montante de emoções desastrosas que estão ocupando a nossa vida, saiam, você seja curado. É isso que ele está dizendo. E a gente tem alguns caminhos errados. Por exemplo, no mundo digital, quando alguém erra com você, você vai lá e cancela. No mundo digital, geração própria, nós, quando alguém faz algo com você, vai lá e bloqueia. Pastor está me ligando, não quero falar com ele, estou bravo. Pastor liga, mas e aí, irmão, tudo bem? Não quero falar.
Essa é assim que a gente faz. No mundo digital, a gente bloqueia, a gente apaga, a gente cancela, a gente ignora. No catolicismo pragmático da proposta, a gente faz o quê? Você errou, você vai lá no confessionário, você confessa, há uma proposta de penitência, você vai lá, pega, faz suas orações e beleza. Quem você foi o alvo do teu erro, nem sabe o que rolou. Por isso que a proposta bíblica, segundo o apóstolo próprio Tiago, aqui capítulo 5, versículo 6, a primeira ideia, e Jesus deixa isso bem relevante, lá em Lucas capítulo de número 15, exatamente no versículo 18, falando do filho pródigo, quando faz o quê? Quando você errar contra alguém, você deva dizer, como o filho pródigo, oração dele, Pai, errei contra os céus e contra ti. Se tem que se tratar com Deus, confesse a Deus os seus pecados, Senhor, como eu fui imbecil e caí. Agora, quando você faz algo com alguém, você deveria chegar, Senhor, eu errei contra o Tiago. Me dê sabedoria para chegar nele e conversar com ele, que eu preciso tratar isso. E aí eu vou, Tiago, meu irmão, eu errei contra você, você me perdoa. Seremos curados em relacionamento. E a gente não faz isso. Pastor, mas é normal? Não, é só para quem é de Deus que tem que fazer isso. Pastor, mas isso é comum? Não, é só para os santos que têm o Espírito Santo, que são incomodados a fazer isso. Pedro fez isso. Vamos falar melhor disso semana que vem, mas lembra? Jesus acordou, ressuscitou, falou com os discípulos que apareceram lá, com Maria e outras mulheres, e deu uma notícia, avise aos discípulos e fala para Pedro, que nós precisamos ter aquela conversa. Nós precisamos curar o nosso relacionamento. Se Jesus, que é Jesus, fez isso, não, irmãozinho, deixa passar, fique em paz, não foi nada, foi bobeira. Esses dias uma pessoa me magoou, e ela chegou para mim, você me perdoa? Eu falei, eu perdoo sim. Foi bobeira, mas me magoou, mas eu te perdoo sim. Tem que dar claridade, dar nome, dar identidade para essas situações, porque senão, meu querido, você vai tratar do jeito errado, coisa que precisaria ser tratada com perdão, e você vai se perder, e você vai só acumulando relações terríveis com os outros, inclusive dentro da sua casa. Primeiro desafio, trate certo, com a ferramenta certa, as coisas que precisam ser tratadas. Segundo desafio, seja sábio ou inteligente, mas nunca um imbecil. Seja sábio ou inteligente, mas nunca um imbecil. Sábio, se você não sabe disso, sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Sábio é aquele que olha para alguém fazendo alguma coisa equivocada, ou se estrepando, ou dando cabeçada e fala, eita, já sei o que eu não devo fazer. Isso chama-se sabedoria. A palavra de Deus no livro de 2 Timóteo 3,16, ela nos orienta a isso. Coloca para a gente, por favor, André, 2 Timóteo 3,16. A palavra de Deus é a estrutura para ensinar sábios. A palavra de Deus, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para teu ensino, para a tua repreensão, chamando a tua atenção, para a tua correção, para a instrução na justiça, pode passar o 17, para que o homem de Deus, não é para todo mundo, é quem lê a Bíblia, quem é de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quer ser sábio? Leia a palavra de Deus. Isso quer dizer que se você não lê, tu não é sábio, entendeu? A segunda forma que você precisa se tornar, talvez se você não tem capacidade de ser sábio, já que você não usa a Bíblia para saber o que você precisa fazer, isso é sabedoria, seja pelo menos inteligente. A despeito dos seus erros, se você não consegue ser sábio, seja inteligente. Inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, ou seja, fez algo de errado, já fecha a fila, bota uma faixa, risca, fala, aqui não vou mais, não faço mais desse jeito, porque eu já fiz uma vez, e você não vai me pegar de novo, miserável. Faça isso, seja inteligente. Mas se você não consegue ser inteligente, porque o inteligente, diferente do sábio que aprende com os erros dos outros, o inteligente aprende com seus próprios erros e ele muda, às duras penas, mas muda. Dói, mas muda. O sábio muda sem tanta dor, o inteligente dói um pouquinho. O filho pródigo
Ele sofreu demais para ele cair em si e falar, poxa, eu não acredito que eu fiz isso. Mas foi inteligente, aprendeu com os próprios erros. Mas no final tem um imbecil, que a despeito dos teus próprios erros, não aprende de jeito nenhum. Não pede perdão, não pede desculpa, não dá tempo, não fala nada, acha que a vida está rolando, que o mundo gira em torno dele, não muda, continua fazendo os mesmos erros, as mesmas circunstâncias, do mesmo jeito, levando a vida, e como diz o poeta Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, e eu vou levando, como um imbecil, vou apanhando da vida. Aí chega lá na frente, eu começo a dizer, Senhor, por que tu me abandonou? Se fala para mim. E se pega nos dias que eu estou triste. Terceira e última atitude que você precisa fazer. Lembre-se disso. Primeiro, trate certo com a ferramenta certa. Segundo, seja sábio ou inteligente, nunca um imbecil. E terceiro, pense, repense, pondere e deixe o Espírito começar a mudar a sua mente. Porque umas formas da gente tratar os nossos erros é olhar para as circunstâncias e perceber que a gente errou. Porque uma das situações mais difíceis que a gente tem de tratativa com pessoas que erraram é assumir os próprios erros. E para assumir ou para ter convicção de que você errou, você precisa ter a sua mente renovada e transformada pelo Espírito Santo de Deus. Tanto que a própria palavra de Deus, o Evangelho de João, Jesus dizendo que o Espírito Santo é que nos convence dos nossos erros. Pastor, mas eu não acho que eu estou errado. Vai para a palavra então, de repente você vai ver que não é desse jeito. Mas eu acho assim. Fica assim então. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo muitas vezes com a gente? Está errado, está errado, está errado. Faz tempo que você ouvia com sensibilidade a voz dele. Jesus chama isso, sabe do quê? Sepulcros caiados, túmulos brancos por fora e por dentro morto. Numa expressão a despeito do Espírito que Jesus está dizendo para nós, é que o Espírito que está em você está triste, quer te ajudar nos teus erros, mas não consegue acessar os teus ouvidos e a tua mente, porque você está tão ajustado, tão inserido naqueles problemas, nas circunstâncias, no que os outros dizem, no que falam a respeito, que você acha que Deus está errado e que você está certo. Como aconteceu com Sara, chegou a dizer que Deus está errado, que ela não riu e que ela está certa. Por isso, quando você se utiliza do perdão para tratar os teus erros, você abre a possibilidade do Espírito Santo te auxiliar nessa trajetória. Quando você se utiliza da desculpa ou de qualquer outra ferramenta para tratar dos seus erros, você está sozinho. Até porque os nossos erros ou pecados nos afastam de Deus. Isaías 59, último texto, por favor, André. Isaías 59, versículo 1 e versículo 2. Guarda esse texto para você, por favor. Vejam que o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar vocês. E os ouvidos de Deus não estão surdos que não possam ouvir vocês. Versículo 2. Mas são as maldades ou os pecados, em outra tradução, que separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não pode te ouvir. Como que você lida com os teus erros? Pode estar fazendo com que Deus fique longe de você, porque você está levando aquilo que é sério com brincadeira. E tratando o que deveria ser com perdão, desculpa. Ouvir, refletir e agir, a gente encerra, as crianças vão entrar, cantar para nós. Primeira consideração que eu gostaria que você tivesse. Você usa mais, ou você usa demasiadamente desculpa?
onde deveria usar perdão? Segunda orientação que eu lhe dou: você vê erros demais nos outros e não consegue enxergar os teus próprios erros? Terceira consideração para você lembrar, levar para casa: você sabe usar a palavra desculpas e sabe usar a palavra perdão com sabedoria? E por último, os teus erros são instrumentalidade de Deus para tratar você e fazê-lo ser transformado? Ou os teus erros são risadas de Satanás por perceber que você mais uma vez caiu numa cilada? Que Deus assim nos abençoe. E antes das crianças entrarem, eu quero orar por você, para que Deus nos ajude nos nossos erros, para que sejamos pessoas maduras, para que Deus nos use para abençoar vidas. Talvez umas dicas simples para você: se você de repente entendeu que você errou, seja corajoso o suficiente para dizer: me perdoe. Se você de repente fez algo e não estava nas suas condições, mas você causou problema no seu trabalho, no seu ambiente, na sua família, a primeira palavra que você deveria dizer quando chegar nesses lugares é: me desculpa, gente, obrigado pela paciência de vocês, tive problemas. Mas o que a gente não pode é achar que os erros nossos devem ser relevados, porque erro meu pode magoar alguém e erro seu pode magoar alguém.